Lucas 10, 25 a 37, diz assim a palavra do Senhor: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: O que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Vamos orar. Senhor, nós passámos por este texto há pouco tempo e voltamos hoje, e o que queremos é que fique na nossa memória não apenas o texto bíblico, mas a atitude que nós devemos ter em relação aos nossos próprios traumas e em relação aos traumas dos outros também. Porque nós acreditamos que encontramos na Tua Palavra tudo aquilo que é essencial para nós. Não porque é apenas um livro, mas porque é palavra da vida eterna, Senhor. A Tua Palavra está viva porque, como nós acabamos de cantar, nada se compara às promessas que tenho em Ti. Nada se compara às promessas que nós temos também neste texto da parábola do bom samaritano. Por isso, faz acontecer tudo isto na vida de cada pessoa que aqui está. Nós oramos isto em nome de Jesus. Podemos responder com força? Amém. Então vamos lá, meus irmãos, terminar no mesmo lugar onde começámos. É como se tivéssemos feito assim um círculo e hoje fechamos o círculo. Quando nós começámos na parábola do bom samaritano, nós, nesse distante domingo de setembro de 2025, curiosamente, quando chegámos a este sermão, este foi a primeira série de mensagens que pregámos aqui na Igreja Evangélica de Algés, na missão de Algés. Foi a primeira série de mensagens que não foi uma repetição de nenhuma série de mensagens na Lapa. Então esta foi a primeira série exclusiva de Algés. E eu espero que isto vos atraia, porque nós sentíamos que estávamos a entrar num novo ano e que precisávamos agora de ir subindo a fasquia. Curiosamente, foi a série de mensagens que mais provocou reação, não somente em nós que aqui estamos, mas também através da internet. O sermão que foi mais ouvido desde que nós começámos a colocar sermões no YouTube veio desta série de mensagens. É interessante, ainda esta semana eu dizia isto ao Newton, que pregou no domingo passado. Aliás, deixem-me aproveitar para trazer o abraço da Igreja Evangélica do Silveiro, também para vocês. Igreja pastoreada pelo pastor Jonatas Duarte, onde eu e a Ruth estivemos na semana passada, daí a nossa ausência. E uma das coisas que eu dizia durante esta semana ao Newton é que algumas pessoas que não estão em Algés têm feito questão de acompanhar esta série de mensagens e tinham sido abençoadas pela mensagem do Newton. Quantos de vocês é que foram abençoados pela mensagem do Newton? Amém? Então isso é uma coisa bonita. Porquê? Porque significa que a Algés já começa a ter as suas coisas especiais, que vão ser as nossas marcas, quando nós nos tornarmos igreja autónoma. Portanto, nós fizemos uma espécie de série de mensagens irmã da série de mensagens de Algés, a nossa igreja-mãe. Porque ao passo que em Algés falávamos na crise de identidade, aqui falávamos nos traumas. E é uma série de mensagens irmã, de facto, porque os assuntos não eram tão diferentes assim. Por isso, eu quero dizer-te, ao voltar ao primeiro texto que nós estudámos aqui em Algés,
nesta série exclusiva de Algés, que quando nós lemos este texto, nós tomamos nota de que, não sendo este um texto acerca do trauma, na acessão que nós hoje temos de trauma, nós hoje, quando falamos em trauma, pensamos geralmente em feridas psicológicas, certo? Tu sabes que, de facto, trauma é uma ferida só. Mas hoje, quando falamos em traumas, quase sempre usamos a palavra no sentido da ferida psicológica. E é óbvio que tu podes olhar para este texto e dizer assim, mas este texto, a parábola do bom samaritano, é acerca de feridas psicológicas? Não necessariamente. Mas como é um texto que fala sobre ferida, e a palavra lá é aquilo que nos dá a palavra trauma, portanto a palavra trauma vem do grego, nós quisemos ir a este texto para vermos como é que a palavra trauma funcionava na Bíblia. E Jesus estava a contar esta história, como nós vimos agora, a um mestre religioso. Este mestre religioso tinha feito uma pergunta a Jesus, que é: o que é que eu tenho de fazer para ganhar a vida eterna? O que é que eu tenho de fazer para me salvar? E depois de Jesus lhe ter dado uma oportunidade de ele lembrar o resumo dos 10 mandamentos, porque ele fez o resumo dos 10 mandamentos, o Senhor reforça que o que ele tinha a fazer, este homem que tinha perguntado: mestre, o que é que eu tenho de fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus disse: então olha, pratica os 10 mandamentos. E ele responde como quem foge da questão, ou como quem se faz de desentendido. Mas quem é o meu próximo? E é interessante, nós quando estudamos o Evangelho de Marcos, várias vezes falámos acerca disto. Os diálogos entre Jesus e as pessoas, muitas vezes não são lineares. Jesus às vezes é muito claro e as pessoas fazem-se desentendidas. Também é verdade que às vezes o contrário também acontece. Às vezes as pessoas estão a tentar compreender e parece que aquilo que Jesus diz não é tão fácil de compreender assim. O que está aqui em causa é que, de facto, como nós vimos no verso 29, ele pergunta, como quem diz: eu até estou pronto para fazer isso, mas quem é o meu próximo? Tens de me dizer quem é o meu próximo. Que é como quem diz: eu estou aqui prontíssimo para ser uma pessoa boa. Não me calha gente à minha volta. E é quando Jesus: como assim? E vai contar a história da parábola do bom samaritano. Uma das lições que nós guardamos, pelo menos estou a falar hipoteticamente, estou a dizer assim um nós, não é? Nós guardamos, vamos ver se vocês recordam disso. Mas uma das lições que nós guardamos é que muitas vezes são as pessoas de quem nos queremos afastar, o samaritano que era evitado pelos judeus, muitas vezes são as pessoas de quem nos queremos afastar que nos ensinam com quem nos devemos preocupar. O próprio Jesus, que é a melhor cura que nós podemos ter, e não estou a falar apenas de cura física, estou a falar de cura espiritual, pode muitas vezes ser intrusivo na nossa vida, pode ser um estranho aos nossos problemas. Logo, queria lembrar-vos disso, interessa sublinhar, agora que nós já falámos nesta parábola, passos práticos. E eu hoje gostava que aquilo que eu tenho para vos dizer fosse olhar para o exemplo prático que o bom samaritano dá, para que tu pudesses, eventualmente, até estares a tomar nota. Alguns de nós temos um hábito de tomar notas. Eu sou daqueles que toma notas. Se for o teu caso, toma notas, seja no caderno, seja no telemóvel. Mas seria interessante nós estarmos a saldar, em termos práticos, esta série que serviu para nós pensarmos em traumas. Para que a nossa resposta não seja apenas uma resposta abstrata, mas que seja uma resposta prática. Estão comigo nisso? Têm vontade de dar passos práticos? Então eu vou concentrar-me em algumas atitudes do bom samaritano para poder desdobrá-las para a nossa vida. Vai ao verso 33. O que é que tu dirias que acontece no verso 33, no que diz respeito à atitude do bom samaritano? Quero ouvir o teu entendimento. Qual é a coisa que chama a tua atenção no verso 33? Moveu-se de compaixão. Aquele mestre religioso que falava com Jesus não sabia quem haveria de ajudar. E Jesus conta esta história para ele ter uma ideia quem é que haveria de ajudar. A referência da ajuda é este bom samaritano que, como a Lília bem comentou, no verso 33, ele move-se de compaixão. Primeira atitude que tu deves ter depois de passarmos quase 3 meses a falar acerca de traumas. Encara os traumas com compaixão. Encara as feridas com compaixão.
E estou a falar nas tuas próprias feridas e nas feridas dos outros. Portanto, estou a pensar, encara os teus próprios traumas com compaixão de ti, mas encara os traumas dos outros também com compaixão. São feridas. E o bom samaritano teve compaixão daquele homem que estava ferido. Porquê? Porque sem compaixão, as pessoas que estão ao pé de ti podem estar ao pé de ti, mas elas vão ficar sempre distantes. Repara, o Gabriel pode ser meu vizinho. Meu vizinho eu encontro todos os dias. Falamos, encontramos-nos no prédio, cumprimentamos um ao outro. Ele pode dormir a poucos metros de onde eu durmo. Mas se eu não encarar o Gabriel com compaixão, a proximidade física não tem de ser proximidade espiritual. Por isso mesmo, se tu reparares, aquele mestre religioso dava uma de desentendido, como quem diz, quem é o meu próximo? Tu não podes ter o coração do mestre religioso que fazia perguntas a Jesus. Tu tens de ter o coração do bom samaritano que tem compaixão da pessoa que está ferida. Então pensa nisto. Quando tu não tens compaixão da pessoa que está ferida, tu podes acabar, mesmo que não seja a tua intenção, a sentir-te superior em relação aos outros. E vamos assumir isso, queridos irmãos. Não é um pecado impossível para nós crentes. Se o trauma do outro me parecer ridículo, e deixa-me ser sincero, eu estou a expor-me a mim próprio ao dizer isto. Porque muitas vezes há traumas de pessoas que me parecem ridículos, honestamente. Aliás, deixa-me dizer, de um modo geral, os traumas dos outros parecem-me sempre ridículos, só os meus é que me parecem razoáveis. Não é? Porque é muito fácil tu olhares para algo que fere a outra pessoa e como tu nunca foste cortado da mesma maneira, o mais fácil é criarmos uma distância. E se nós cultivarmos essa distância, a pessoa pode estar ao pé de ti, mas ela vai ser tua distante. E tu vais acabar a fazer a mesma pergunta do mestre religioso. Quem é que é o meu próximo? Tu podes estar ao lado de pessoas feridas. Mas se tu não te moveres de compaixão, essas pessoas que estão próximo de ti não te vão dizer nada. Esse é um dos problemas quando nós não valorizamos a ferida dos outros. Nós podemos sentir-nos superiores em relação aos outros. Agora, também deixa-me dizer, o outro cenário também é possível. Que é tu ficares tão dentro do teu trauma que te sentes sempre inferior em relação aos outros. E isso não é solução. Não confundas compaixão com rendição ao trauma. Porque foi também por causa disso que nós devotámos esta série de mensagens. Portanto, não confundas a experiência real dos teus traumas com tu render-te a eles, porque isso vai te manter num lugar de inferioridade que também não é solução. O que eu quero sublinhar aqui é que a compaixão é a relação certa para com as pessoas à tua volta e é a compaixão que serve para os traumas serem superados. Mas tu precisas de começar pela compaixão. E deixa-me dizer, e estou a falar até a nível prático, porque a compaixão é sempre o primeiro passo. Mesmo que depois tu ajudes a pessoa traumatizada, ou tu próprio sejas a pessoa traumatizada a ser ajudada, a ultrapassar o trauma. Mas a compaixão tem sempre de ser o primeiro passo. Por isso toma nota, primeiro passo, no final desta série de mensagens, eu preciso de encarar as feridas, eu preciso de encarar os traumas com compaixão. Segundo passo. Aproxima-te do trauma da mesma maneira que o bom samaritano se aproximou. Leiam o verso 34. O que é que vocês diriam que é aquilo que o bom samaritano faz no verso 34 em relação àquele homem que foi atacado e deixado meio morto? O que é que vocês diziam que é a atitude do bom samaritano? Aproximou-se e deixa-te ir. Aproximou-se e tratou. Aproxima-te do trauma para tratares do trauma. Tu não és chamado apenas a ser um espectador do trauma. Tu não és chamado apenas a ser um espectador da ferida do outro ou da tua própria ferida. Tu és chamado a tratar da tua ferida. E eu aqui quero sublinhar.
E permitam-me fazer uma crítica, vocês não precisam de concordar comigo, ok? Isto agora é uma extrapolação que eu estou a fazer, a partir da minha própria experiência pastoral. Posso estar mais certo, posso estar mais errado, mas eu quero dizer-te isto. Eu receio muitas vezes que haja o primeiro passo da compaixão, mas depois não é dado o segundo do tratamento. E deixa-me dizer isto, e não estou a pensar em ninguém em particular, mas muitos de nós, às vezes, queremos que as pessoas tenham compaixão com o nosso trauma, mas nós não queremos tratar do nosso trauma. Permite-me uma comparação um bocado absurda, mas é quase como a pessoa que foi ferida dissesse ao bom samaritano: não trates de mim, só quero que tenhas pena de mim. E nós não podemos ficar presos nos nossos próprios traumas, nem podemos ficar, ao querer ajudar pessoas que são traumatizadas, não podemos ser uma presença que mantenha a pessoa a alimentar-se do seu próprio trauma. Portanto, aproxima-te do trauma, segundo passo, para tratares do trauma. Movimenta-te na direção de quem precisa de ti. Em primeiro lugar, na família. Em segundo lugar, na igreja. E depois de um modo socialmente mais abrangente. Mas toma a iniciativa de te aproximares de quem está ferido. Em primeiro lugar, na família. E percebem esta ordem, porque esta ordem é uma ordem bíblica. De nada adianta, por exemplo, tu tens muita paciência para com os sofrimentos das pessoas na igreja, se não tens paciência para com os sofrimentos das pessoas na tua casa. Em primeiro lugar, e agora falo, por exemplo, pensando na relação entre marido e mulher, na relação entre pais e filhos. Mas o primeiro lugar onde nós temos de cultivar a nossa compaixão e o tratamento das feridas tem de ser na nossa própria casa. Depois na igreja, claro, na igreja. E depois nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, com a nossa família alargada, seja o que for. Tal como o samaritano, não olhes apenas para as feridas. Trata das feridas. E sabem, é interessante, porque hoje nós terminamos a série de mensagens lá na Lapa, que era a crise de identidade, e uma das coisas que foi dito é que a nossa identidade deve ser em relação à identidade de Jesus. Aplica isto à questão do trauma. Nós estamos, sim, a reconhecer a presença de feridas na nossa vida, mas se somos movidos em compaixão em direção a essas feridas, meus queridos irmãos, é para tratar dessas feridas. Não é para nós ficarmos agarrados sempre às mesmas feridas. Até porque permite-me dizer assim, eu talvez não sou muito bonito o que eu vou dizer, a vida está cheia de feridas que te vai dar. Portanto, é bom que tu largues estas, porque de certeza que vais apanhar novas pela frente. Portanto, não podes ficar agarrado àquelas coisas à sombra das quais tu construíste a tua própria identidade. Tu não és chamado a ser, como seguidor de Jesus, fundamentalmente uma pessoa ferida. Tu és chamado a ser uma pessoa que, quando está ferida, é tratada. Esse é o objetivo, meus irmãos. Não é nós permanecermos num estado de constante morada nos nossos traumas passados. Última atitude. Portanto, só 3 passos. Qual é o primeiro que partilhei convosco? Qual foi o primeiro? Encara o trauma com compaixão. Segundo, aproxima-te do trauma para o tratares. Terceiro aspecto, olha para o verso 35. E eu gosto deste terceiro aspecto. Ele foi mencionado no primeiro sermão, mas hoje eu estou a fazer uma ênfase que não consegui fazer no primeiro sermão. O que é que tu achas de interessante no verso 35, acerca da atitude do bom samaritano? Isso, por acaso não me lembrei dessa expressão. Ele bancou. Então, o terceiro passo é: mete a despesa do trauma na tua conta. Mete a despesa do trauma na tua conta. Deixa-me dizer, se não há custo, não há tratamento. E agora permitam-me fazer assim uma crítica. E sei que pode ser uma crítica um pouco dura. Nós às vezes queremos as coisas mais valiosas, como o tratamento do trauma, à borla. E não há borlas. Pessoal, se nós nos vamos cuidar, se nós nos vamos tratar, nós temos de pagar por isso. Não há borlas. Não há borlas. Não há almoços grátis. A única coisa grátis na vida, a única coisa livre na vida, dizia um filme, e com razão, um filme chamado True Grit, uma coboiada boa, dos irmãos Coen, que é um remake de um filme em que aparece o John Wayne com o mesmo título. Eu não sei como é o título em português. O True Grit. Indomável. Não sei no Brasil.
No Brasil deve ser o cavaleiro que... Eu não vou acender esta discussão acerca das traduções dos títulos, não é? Mas é um filme muito interessante de uma menina que vai vingar a morte do pai. É um grande filme. E logo no início ela diz que a única coisa grátis que há na vida, e ela tem razão, é a graça de Deus. A graça de Deus é a única coisa grátis na vida. Tudo o resto se paga nesta vida, meus irmãos. E, portanto, eu não me quero desviar agora para uma coboiada, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Se não há custo, não há tratamento. Porque este bom samaritano, ele disse assim, mete na minha conta. Se tu não estás a gastar, tu não estás a tratar. Se tu não estás a gastar, se não te está a sair do bolso, tu não estás a tratar de coisa nenhuma. Não duvides que gastares nos outros ou em ti próprio, por exemplo, pensando no tratamento dos teus próprios traumas, das tuas próprias feridas, não duvides que esse investimento que tu fazes é um reflexo do investimento que Deus já fez em ti quando enviou o seu Filho Jesus. E aí nós, como igreja, temos de entender que para mim é um privilégio se o meu irmão Daniel estiver ferido, para mim é um privilégio que eu vá gastar com o Daniel. E a nossa tendência muitas vezes é, mas e se o Daniel se aproveitar? Calma, nós não estamos a falar de circunstâncias em que o Daniel se ia aproveitar do meu desejo de ajudá-lo. Mas o que eu te estou a dizer é que o bom samaritano funciona como um símbolo do próprio serviço de Cristo connosco, e o que Cristo faz é dizer ao diabo, mete na minha conta. É uma cédula. É por isso que muitas vezes quando nós vamos para a linguagem teológica, nós temos uma linguagem de como é que se diz? De faturas, de contas que são saldadas, de cédulas. Porque o que Jesus faz com os seus é dizer assim, sou eu que pago pelos erros deste pessoal. A despesa que este pessoal fez ao pecar, sou eu que pago. Então, ó Jesus, mas como é que tu pagas? Como é que Jesus paga? Pelo derramamento do seu próprio sangue. O sacrifício de Jesus é o pagamento. Noutro tipo de linguagem teológica, é o resgate. Jesus, quando morre na cruz, é como se fizesse de uma maneira cosmicamente perfeita todo o estrago que este pessoal fez na vida, eu pago, mete na minha conta. E há um lado adversarial assumido, em que ele se vira para Satanás e diz, este pessoal, quem paga o estrago sou eu. Porque quando ele faz isso, o diabo, o pecado, deixa de ter poder sobre nós. Porque se Jesus não pagasse a nossa conta, nós éramos propriedade de quem? Éramos propriedade do diabo, éramos propriedade do nosso pecado. Por isso é que quando tu vais ler a carta aos Romanos, tu tens esta linguagem de tribunal, tens esta linguagem de saldar dívidas, porque Jesus é o perfeito bom samaritano. Ele diz assim, eu pago, eu trato das contas. Por isso mesmo, encara um projeto na vida de igreja. Tu seres membro de igreja vai-te dar despesas. Mas tens dúvida? Vai-te sair do bolso. Claro que vai. Mas isso não tem a ver com o reflexo de tu teres muito dinheiro. Deixa-me dizer, que eu saiba, nenhum de nós que aqui está, eu não conheço todos bem, mas que eu saiba, nenhum de nós que aqui está é rico. Nenhum de nós é rico. Tu não vais estar na igreja porque tens uma grande conta bancária que te permite andar a ajudar os outros. O ponto não é esse. Porque aquilo que te trouxe à igreja não foi a tua conta bancária. Mas como houve alguém que saldou a dívida contigo, tu vais poder investir na vida dos outros da mesma maneira. Nunca percas o privilégio de poderes investir na vida dos outros. Não percas o privilégio, quando podes, de dizeres assim, e agora, olha, fica já feita uma promessa, Gabriel, hoje pago eu. E às vezes estou a fazer uma crítica, não precisam de se identificar com ela.
Nós, às vezes, no nosso país, em Portugal, nós somos pelintras. Estamos sempre à procura da borla. Da borla. Irmã Bia ainda não sabe o que é uma borla? Por isso, é um 0800. Estamos sempre... Eu aprendi essa nas últimas semanas. Estamos sempre à procura de 0800, não é? O número 0800. Meus queridos irmãos, nós passamos por fases diferentes na vida. Às vezes há fases onde temos mais, às vezes há fases onde temos menos. Mas nunca desperdice a oportunidade de poderes colocar a fraqueza do outro a ser paga por ti. Porque tu vais estar a semear bênção na tua vida, uma vez mais. Isto não tem nada a ver com o Evangelho da prosperidade. Isto tem a ver com o Evangelho da fidelidade de Deus. Portanto, quando tu podes, investe na vida do outro. Cura mesmo, no sentido de, há um preço. Se Deus te dá o privilégio de tu teres recursos, investe os recursos. Quero terminar esta mensagem a dizer o óbvio. No final de uma série que nos fez pensar em tanta gente traumatizada no Novo Testamento, em nós próprios, nas nossas feridas. Jesus quer que tu sejas um bom samaritano porque Ele foi o supremo bom samaritano. O poder que nós temos para encarar traumas, número 1, para tratarmos de traumas, número 2, e para, número 3, investirmos no cuidado dos traumas, vem do facto de nós termos sido curados pelas feridas do nosso próprio Senhor. Vou voltar a citar um texto muito interessante. E é engraçado, porque o Gabriel agora, aqui há uns minutos antes do culto começar, veio trazer umas sugestões assim, de uns cânticos assim, mais natalícios. E o primeiro que trouxe foi logo, assim, ele vinha assim com receio, não sabia se podia sugerir que nós cantássemos o Isaías 53, não é? Do Projeto Sol. Eu disse, claro que sim, claro que sim. Então, claro, ele agora já ficou com ideias de trazer o Projeto Sol inteiro aqui para o nosso Natal. Não faz mal, vamos a isso. Isaías 53. É mesmo esse texto, ainda bem que tu te lembraste, Gabriel. Porque diz assim, Isaías 53, no verso 5. Jesus, neste caso não está lá a dizer Jesus, mas era a falar de Jesus. O profeta Isaías disse, Ele, Cristo, foi ferido pelas nossas transgressões. Foi ferido. E a palavra... Se tu fores à Septuaginta, que é a tradução para o grego do Velho Testamento, é precisamente a ferida, é o trauma. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Igreja de Algés, nós temos de ser uma estação de tratamento contínuo do trauma, para a glória de Jesus. Porque Ele foi o mais traumatizado de todos e através da sua entrega pessoal, Ele trouxe cura para nós. Certamente o tratamento dos traumas é muitas vezes um processo longo, dispendioso, caro, tudo isso. Mas não duvides que tu tens, graças ao sacrifício de Jesus, a capacidade de seres mais do que aquilo que te traumatizou. Vamos ficar de pé, vamos responder com o nosso louvor.